Começando mais um Vai de Boa podcast, eu aqui com o meu grande parceiro Renato Klein. Renato, beleza? E aí, Marcelo, só indo de boa? Só de boa. Beleza. Aí, né? Vamos falar aí um pouco sobre pré-campanha, histórias de campanha, não é isso? Cara, pelo que a gente já conversou aqui um pouquinho antes, que eu acho que tem muita história aí pra Não é de esporte? Olha eu achei aí. que era de esporte. Eu vejo vocês só no esporte. O Vai de Boa fala de tudo. O Vai de Boa encara qualquer assunto. Aqui a gente conta Mas no histórias. esporte também tem campanha, tem eleição, tem estratégia, tem tudo, né? Tem bola em campo. Então é isso. Então, começar aqui pela Zelma Coelho. Zelma, seja bem-vindo. Obrigada, Marcelo. Estávamos aqui conversando, lembrando dos velhos tempos, né? De reportagem de rua na TV Anguera. Só tem uma regra, né? Não falar data, né? Não podemos. Não podemos. Não entrega Mesma coisa o Marcelo Silva, né, Marcelo? Não, eu sou bem mais jovem, né? Eu sou contemporâneo, eu sou da internet já, sou da geração internet. Mas, obrigado, Marcelo, obrigado, Renato, parabéns pela iniciativa aí. Eu costumo dizer que os podcasts é a reforma agrária do rádio, é a democratização do rádio que permitiu que muita gente se expressasse e colocasse ideias de uma forma simples, né? Tranquila. Tá? Não, legal. E a gente essa sempre... definição aí eu vou anotar aqui. Né? E a gente, desde que a gente iniciou, né, começou a conversar sobre o podcast, vocês estavam na nossa lista, então a gente agradece de coração aí vocês terem vindo aí. Obrigada, gente. Obrigada. Nesse Vai de Boa podcast. Isso. Zelma e o Marcelo Silva com muitas especializações no marketing político, né, Zelma? A gente tem especialização em marketing mesmo, né, político, temos outras especializações. Eu, como fiquei mais na gestão também, me especializei em gestão de negócios. E a gente vem se preparando muito, né? O Marcelo fez outros cursos, se aventurou em outras áreas. A gente vem se preparando muito, porque o marketing vem exigindo cada vez mais, né, Marcelo? A experiência de outrora já não conta mais, né? A experiência de uma outra campanha não conta mais nessa. Então, você está sempre sendo obrigado a se atualizar, a se especializar cada vez mais. Marketing é conteúdo, né? É visão de mundo. É como você enxerga uma cidade, como você enxerga um estado, os problemas reais. Então você precisa ter, não é plástica. Ao contrário do que muita gente pensa que marketing é plástica, é imagem, é só maquiagem. Não, marketing agora, cada vez mais com a internet, é conteúdo. Então você tem que se estudar. É imagem, então você tem que estudar cinema, alguma coisa. Eu fui estudar cinema lá em Cuba. É informação, você tem que ter uma experiência em jornalismo, uma base que eu e a Zelma viemos de jornalismo. A Zelma é formada em jornalismo na UFG, eu acabei me formando pela experiência do Jornal do Tocantins, TV, CBN. Então, a informação do marketing vem do jornalismo, a imagem tem que vir um pouquinho do cinema, da publicidade, e depois tem a parte jurídica, do direito. Eu fiz um curso de direito também para poder aprender a lidar com isso. E um pouco de ciências sociais, um pouco de antropologia. Comportamento. De comportamento. Eu fiz uma especialização em gestão pública e sociedade na UFT e agora eu estou fazendo um mestrado em ciências do ambiente, porque eu quero entender o meu estado amazônico aqui, eu quero aprofundar mais. Aí sim, aí você tem mais chance de acertar, né? Tudo Agora isso engraçado. para entender o comportamento do eleitor. Para entender o comportamento do eleitor. E o interessante é assim, que vocês são jornalistas, aí começaram com uma agência de publicidade e depois foram para a área política, marketing, né? Isso, entendeu? Como é que foi essa transição? Era a carência do mercado na época, né? Então, eram empresas de fora que faziam as campanhas aqui. O Tocantins, ele é já um produto do marketing político. Quando Siqueira foi criar o Estado, ele já contratou uma empresa de marketing para poder fazer o lobby de comunicação, para criar o sentimento de pertencimento nos goianos do norte, para fazer o lobby na Constituinte para ganhar. Então foi campanhas publicitárias, foram alguns factóides, fechar rodovia, greve de fome. Ele usou todos os recursos possíveis de comunicação para sensibilizar os constituintes para criar o Estado, porque outros estados queriam e não conseguiram. O Estado do Triângulo em Minas, o Piauí, o Carajás, só o Tocantins que conseguiu, porque o Siqueira apostou na comunicação. Hoje, né? E aí, foi o último estado a ser criado. não se criou mais. E depois, o Siqueira já virou governador e já numa carga de marketing violenta, porque ele tinha 2 anos só para provar que o Tocantins era viável e de que ele era o cara, que ele estava certo. E aí ele até usa o slogan, ele copia o slogan do JK, que era 50 anos em 5, ele usa 20 anos em 2. Né? E já bomba de propaganda. Aí foi Puro marqueteiro. Ainda fez a homenagem com uma das principais avenidas, né? Hoje é a Avenida JK.
Mas, na verdade, a gente se seduziu primeiro, assim, o jornalismo naquela época, pela carência. Os jornalistas eram chamados para fazer... Lembra daqueles programas semestrais que tinha? Aqueles programas longos, de 20 minutos, dos partidos, né, semestrais. E a gente vinha da formação da televisão, de montar, editar, de redigir, escrever. A gente começou a trabalhar nessas construções. Então, na verdade, o marketing político nos seduziu primeiro. Depois foi a publicidade e aí a gente foi trabalhando concomitantemente as duas coisas, né? Daí nasceu a agência, depois da agência veio a produtora, depois veio o digital e a gente foi se especializando nessa área de comunicação governamental e marketing político, né? Agora, é diferente fazer uma campanha para uma empresa do que uma campanha política, né? Mas isso que é legal. Porque eu vejo muita gente já se aventurando, montando empresa e já assumindo campanhas. Você tem que algumas etapas você tem que cumprir como na televisão. Você tem que ser o produtor, para depois você ser o repórter. E nas campanhas também. Você trabalha como... Antigamente até o repórter de campanha, era o jornalista de campanha, fazia jornalzinho impresso de campanha. Então você vai lá trabalhar como produtor, depois como diretor de criação, e aí você vai evoluindo dentro da campanha, aí fica bem mais fácil, porque você já passou por essa etapa. Porque tem uma parte da campanha que é a gestão de campanha. A campanha é uma grande empresa que tem o dia certo para acabar e você tem que fazer isso tudo, aquela máquina caótica funcionar, né? Contratar, contratar gente funcionando 24 horas, isso você tem que fazer isso rodar. E isso, para nós, é o grande desafio. Por isso tem cursos hoje de gestão de campanhas eleitorais. Eu e Zelma fizemos cursos assim. A Zelma é mais gestora da campanha do que eu, na montagem de equipe e colocar isso todo mundo para rodar. Pois é, e quando você vence uma campanha, né, conseguiu eleger seu candidato, qual área que pesou mais? Essa de gestão de pessoas ou quem fez a estratégia? Agora. É a combinação das duas coisas. Tem que ser a combinação das duas Marcelo, coisas. vai dar briga em casa. Se a máquina não está funcionando, é difícil você emplacar a estratégia. Porque né? ela tem um orçamento que ela precisa administrar e eu tenho que fazer as minhas ações caber dentro desse orçamento. Você está gastando demais, não vai sobrar nada para nós. E a gestão de pessoas, né? Você tem que fazer o time entrar em campo, né? Sim. Então, se o time não está afinado, se não está alinhado, não tem como ele aplicar a estratégia, porque a estratégia não se aplica sozinha, é um time, é uma equipe, né, que coloca isso em prática. Se esse time não está alinhado, não está azeitado, pode ser a estratégia mais brilhante que a coisa não emplaca, não funciona. Né? E aí, eles têm que assim, ser pertencentes à campanha, Exatamente. Né? Porque se não ficar, vou só fazer porque eu sou aqui jornalista publicitário, não vai rolar, né? E gestão de campanha não tem nada a ver com a gestão de empresa, é tudo o inverso. Por exemplo, na hora de contratar o perfil tem que ser os doidos, não pode ser pessoa normal, sabe? Tem que ser os malucos que dá conta. Então não pode ser certinho. Não quero, certinho não serve pra campanha porque eu preciso dos malucão lá. Então é a Zelma que identifica esses malucos na hora de contratar na entrevista. Não, o cara vai virar à noite, trabalhar 24 horas lá, precisa, sabe? É muita pressão. É muita pressão, então, é muito tempo curto. Tem que ter uma certa frieza. E outra coisa diferente. Aguentar a pancada mesmo e o ritmo de que é diferente de outras empresas. Você não pode demitir, você não demite em campanha, sabe? Pois porque corre o risco de ele mudar de lado. Vira um homem-bomba, né? Depois ele tem tanta informação. Aí você tem que botar o cara lá no corredor. É igual o grupo de WhatsApp. Você cria um outro grupo e deixa ele de fora. Você fala, nós estamos remodelando aqui, você não vai precisar trabalhar mais à noite, você vai trabalhar só de dia. E sem deixar ele perceber. Sem ele perceber que ele está ficando no corredor. Então, não segue nenhuma regra de gestão na lógica que a gente está acostumado. Eu vi até uma frase legal, se referindo a vocês, sobre santo de casa, né? Que faz milagre, né? No início você falou, né, Marcelo, que o pessoal vinha de fora, toda a campanha sempre contratava-se as produtoras de fora e a agência de fora. E vocês são pioneiros nessa história de quebrar isso, porque se você falar talvez da Alento, mas ela veio de fora. Ela veio de fora também. Com toda uma carga de cultura de Goiânia. Tudo. De Goiânia. Como é que foi esse processo para convencer os políticos, né? Porque é o político que bota o dinheiro do Tocantins, que uma produtora e uma agência, pessoas daqui pensando a política poderiam ser vencedores.
o político, o candidato, ele não quer correr riscos, né? Então ele vai sempre buscar a segurança. Então, apostar em jovens daqui do Tocantins, olha, já tem o pessoal lá de Goiás que faz. Então a gente teve que ir ganhando esse espaço. Então acho que quando a gente, em 98 praticamente, a gente atuou quase na linha de frente da campanha do Siqueira. Eu e Zelma lá na criação com a dona Fátima Roriz, que apostava muito na gente. Então a gente estava quase na linha, mas a gente era ainda funcionário, carregava o piano, mas a gente era... Já em 2002, na campanha do Marcelo Miranda, nós assumimos toda a parte de criação, eu, Zelma e João Neto. Então nós assumimos toda a gestão e criação, apenas o prédio que foi da Lento e a coordenação geral lá do céu, mas a gente tocou. E aí em 2000, na campanha da Nilmar para prefeita também, a gente já assumiu a parte criativa, não é gestão, os caras ficavam com dinheiro, nós ficávamos com o trabalho. Né? Então, em 2002 foi assim, né? Ganhamos do Marcelo, ganhamos da Nilmar. Quando foi em 2004, falei, não, agora chega, né? Agora é a nossa vez de correr riscos e da gente assumir a campanha integralmente. Aí nós fomos fazer a campanha do IG do Vale em Gurupi. Me lembro. Uma campanha lendária, né? E a Zelma é de Gurupi, então ela já tinha experiência, ela que me levou, né? Saiu, eu embarquei por causa dela. Foi uma campanha, uma experiência incrível, foi muito, muito boa. Não, vitoriosa pelo aspecto do marketing, né? Pela lição, pela lembrança, pelo recall que tem a campanha. O candidato não ganhou porque teve outros acertos políticos, outras coisas no meio do caminho aí. Mas foi a nossa primeira investida solo. E foi, assim, extremamente prazerosa. E resolvemos que daí para diante a gente ia trabalhar dessa forma, ia trabalhar com equipes locais, com gente da cidade, com gente do estado, e aí a gente foi mostrando que a nossa linguagem, o jeito da gente trabalhar, era como diferente, a gente tinha tecnicidade, tanto quanto os caras de fora. Até porque vocês tinham conhecimento de estar dentro, né? Mas a gente tinha a linguagem local, então assim, a gente conseguia falar com o eleitor. Com mais naturalidade, com mais simplicidade, sem aquela coisa muito rebuscada, muito fria, muito distante. Porque as campanhas eram muito assim, aquelas campanhas de gaveta, sabe? Que servia para Palmas, gente loira, as mulheres loiras para Porto Alegre, como, sabe, pro Acre. Então eram umas campanhas muito básicas, assim, e os padrão, receita de bolo. Os âncoras, todos vinham de fora. Não tinha nada a ver com o Tocantinense. Eram âncoras de telejornal de Goiás. Contratava-se os mais linguagem caros direta, lá. né? De falar com as pessoas, com a gente, usar a gente daqui, né, da nossa cor, com a experiência nossa, com a vivência nossa, com o conhecimento da cidade, do estado. Então, aí depois nós fomos para a segunda e perdemos de novo. E perdemos, já levamos o meu primeiro calote também. Já foi na campanha lá em Gurupi também, da Josi Nunes. E aí nós perdemos também. Aí a gente repensou, poxa, será que, né? Chegou a pedir música no Será Fantástico? Não, perdeu não, 3 seguidas. Não deu 3 seguidas, Não não. deu, Depois perdemos outra ali em Gurupi também. Mas não, aí 2012, aí nós arriscamos a vida mesmo, a carreira na campanha do Amasta em 2012 aqui em Palmas, que tinha, um grande case, que tinha 0%. Aí eu falei, agora é matar um rei, se a gente perdesse aqui... Não... Parece que tinha um outdoor de 1%, velho. Tinha. A pesquisa do Ibope, ele com 1%. 0,9%. 0,9%, mas tinha uma pesquisa qualitativa também feita pelo Ibope que indicava que havia um espaço para um candidato com o perfil dele. Então ali a gente apostou tudo ali. Então a gente pôde aplicar tudo que a gente tinha aprendido no MBA que a gente fez com a Universidade Americana. Então a gente foi, e ele também gostava, empresário, muito técnico, nos permitiu, isso aí nos deu as ferramentas todas, e a gente apostou e aí a gente ganhou. E aí a gente consolidou a empresa e a marca. Nesse mesmo ano a gente estava fazendo a campanha do Moisés Avelino em Paraíso, ele ganhou. A gente estava fazendo o Cleiton Maia em Porto, ele não ganhou, mas teve um bom desempenho, o finado Cleiton Maia. E do Mauro Carlesse em Gurupi, que perdeu para o Laurez. Tá, então já 4 campanhas já simultâneas, foi uma carga pesada. Aí isso depois, já com a estrutura toda de vocês. Tudo nosso, sem, toda a responsabilidade, nada de fora. sem mais nada de fora. Daí, a partir daí, já desde 2004, né? De 2004 a gente já não usou nada mais de fora. E aí a gente foi criando uma escola também, porque aí você vai formando um time de pessoas com experiência em campanha que depois todo ano você junta esse time. Né? Agora, Marcelo, muda muito de ano para ano as campanhas, assim ou não? Ou assim, tem um padrão, aí você tem que só adaptar ou não? Não, cara, tem que chegar tudo novo, ideias novas.
porque mudou aqui um Twitter, mudou um Facebook, um Instagram, antes na época era o Orkut e tal. Então, Mas assim, você não consegue antecipar isso. Falar, a campanha Não, esse claro, ano vai ser desse jeito. Ela começa e ela vai ganhando dinâmicas. Aí ela vai ganhando é trocar a roda do carro andando. E aí ela vai ganhando esses nuances aí, você vai se adaptando a elas. Aí no final você vê, poxa, como essa foi diferente da outra. Mas elas começam iguais, mas elas terminam totalmente diferentes. A internet deu uma movimentação, uma outra pegada que vem provocando mudanças campanha a campanha, né? Porque primeiro era um Orkut, né? Depois o MSN. Depois já tinha. Aí vai entrando, né? Em 2012 a gente já tinha gente trabalhando com... Em 2012, na campanha do Amasta, já fomos, acho que a primeira empresa a operar no digital, porque o Amasta já era um candidato digital, né? Já manejava bem as redes. Na minha dissertação de mestrado... O Twitter já era forte. Na minha dissertação de mestrado em comunicação e sociedade, eu cito, o primeiro cara que fez campanha na rede social foi um político, no Orkut ainda. Ah, sim. Foi o primeiro cara, eu esqueci o nome dele. Mas ele resolveu... O cara conseguiu super bem. Mas eu começaram a olhar a questão das redes sociais. Eu considero que essa vai ser a nossa primeira campanha na internet. Essa vai ser a primeira campanha com a internet com um peso gigantesco, investimento em internet, que até na última campanha, você pega os investimentos, está lá na plataforma. Você fala em termos de investimento, né? De investimento. Mas, por exemplo, 2018 ela foi decisiva para presidente. Não, a primeira no Tocantins. O Tocantins é que sempre desprezou a internet, porque são campanhas de base política muito forte, de muito recurso, de uma base financeira muito forte, tem muito peso financeiro, muito peso de articulação política e pouca coisa de imagem. Tem pouca margem para o marketing trabalhar. O marketing opera nas eleições municipais em cidades grandes, com televisão. Aí o marketing opera bem. Nas eleições estaduais, o marketing não opera porque a margem que sobra para o marketing operar é muito pequena. Porque depende de... Você acha que vai ser totalmente diferente agora? Os investimentos, se você somar os investimentos que estão sendo feitos nas plataformas, que são públicos, os investimentos estão lá na plataforma Meta, já é considerável. Pena que os investimentos vai tudo para fora, né? É tudo para o Google, para as outras plataformas. O Google foi proibido. O YouTube foi proibido. O Google proibiu, né? A partir de 1º de maio não tem mais impulsionamento político no Google e no YouTube. Isso para vocês é ruim ou é bom? É péssimo, bom, né? Eu lamentei porque o YouTube hoje ele é uma rede muito popular, muito mais do que vocês imaginam, para o eleitor comum da periferia, o cara que chega em casa do trabalho, a primeira coisa que ele faz é acionar o YouTube ali, vou assistir meus videozinhos, essa coisa. No peão lá na obra, que ele dá uma paradinha de descanso, ele aciona, é o YouTube, ele não é o Instagram, essas coisas, não, é nós que queremos. Ele não, ele quer ver os filminhos dele, sabe? Das coisinhas que agrada a ele. Então, eu lamentei porque a gente ia usar muito o YouTube nesse ano. Há uns 10 anos, Marcelo, eu estava no encontro lá em Goiânia, falando sobre queda de audiência da TV aberta, sabe? E aí eu fiquei surpreso, porque a pesquisa que eles apresentaram, quem mais estava tirando a audiência era o YouTube, não era uma emissora tirando a outra, era o YouTube em Goiânia. Eu falei, a gente pensa que Goiânia é só música sertaneja, mas não é não, gente. O pessoal já estava usando o YouTube há muitos anos, né? Muito tempo. Na zona rural, vocês não fazem ideia do sucesso do YouTube. 6 horas da tarde, ninguém liga o rádio mais. Corre todo mundo pro YouTube e vai lá ver como é que é a mola inchada, como é que troca a peça de trator. Porque assim, a televisão, ela é o horário certo, né? Você tem horário aqui. E o YouTube, não. Você tá em casa lá, tô de boa, quero ouvir uma música dos anos 80. Você ouve, quero ver aquele jogo de futebol que eu assisti com meu pai quando era criança. Se eu assisti um jogo que eu fui com meu pai no estádio lá, eu falei, cara... Não, o cara já sabe que o que ele perguntar ali, que ele não precisa nem digitar na voz, como amolar uma enxada. Aparece 10 vídeos de amolar enxada para ele. Então, a facilidade dele é muito fantástico. grande. Zelma, agora, voltando esse lance de consolidar mesmo aqui dentro, né, o santo de casa e tal, alguns fatores foram importantes para vocês aqui, né? Algumas marcas vocês conquistaram. Por exemplo, o primeiro eleito... do estrangeiro eleito. Foi o Amasta com vocês, né? Depois agora a Cíntia, 2010, a Cíntia, a primeira mulher eleita na última eleição em capital. Também foi com vocês, não foi? Sim. O Siqueira, com 82 anos, eleito governador aqui numa eleição épica que a gente fez junto com o Duda Mendonça, mas ele confiou na gente praticamente todo o processo criativo e operacional da campanha.
E eu considero a campanha mais histórica aqui do Tocantins, sabe? Porque ali o marketing prevaleceu. Porque havia uma disputa de pesos políticos. Quando todo mundo tem base política, todo mundo tem dinheiro, aí quem vai fazer a diferença é só o marketing. Eu tenho dinheiro. E quem estava concorrendo era o Gaguinho. Era o Gaguinho, porque era governador. Era governador. E a virada foi foi no finalzinho, não foi? Foi meio ponto, né? No último. Quem criou o Siquerido? Você ou o Duda Mendonça? Foi a Cátia Abreu. A gente estava numa reunião e aí precisamos ter um bonequinho. Ela falou, toda campanha eu faço um bonequinho, faço a musiquinha de criança. A gente faz desde o Ig do Vale, então vamos fazer. Aí alguém pegou e falou assim, então vamos fazer o Siqueirinha. Aí a Cátia falou assim, não, Siqueirinha não dá, porque lá no Congresso, Siqueirinha é o Eduardo Siqueira Campos. Ele é conhecido como Siqueirinha, então Siqueirinha não dá, tal. Aí ela pegou e falou assim, e Siquerido? Aí é esse. Aí o Marcelo Cleiton fez o bonequinho. Era o design da campanha. Aí ele fez um bonequinho maravilhoso. Só que aí começaram a pedir bonequinhos. E aí a gente aprovou e aí começou toda a representação. O bombeiro, que é um Siquerido bombeiro. Médico, que é um Siquerido advogado, um Siquerido índio. Na roça. Muito legal isso, né? Sabe, isso dominou a campanha. As e ele foi para quebrar aquela imagem do Siqueira Exatamente. Porque as crianças já estavam gostando dele. O pessoal chegava da rua, as crianças estão enlouquecidas com o Siqueira na rua. Então vamos criar um bonequinho dele então para agradar as crianças. Porque a criança não vota, então você não investe muito. Ela é só mesmo para dar leveza, né? Mas ela faz um barulho dentro de casa, não faz? Ela toca musiquinha, ela faz. Ela tenta o pai e a mãe, fica ali naquela coisa. E o Siqueira foi incorporando aquele negócio ali e começou a fazer molecagem na campanha, né? Dançar, pular em piscina. Ele começou a fazer as molecagens. Alguém empurrou ele naquela piscina? Ele surpreendeu a equipe que estava filmando. Quase que a gente perdeu a cena porque ele não avisou ninguém. Porque ele nadou mesmo de verdade, né? E que ele foi no tempo integral na escola de tempo integral, lá acho que não sei se foi da Padre Josimo. Foi na Padre Josimo. Agora o legal isso da criação é exatamente isso, né? Que nada, não tem uma fórmula que assim, vai fazer assim, de repente, uma palavra, uma expressão, um gesto, né? Acaba se tornando uma coisa importante na campanha. Você vê que na campanha do Sandoval, por exemplo, era um jeito meio matuto dele. E que dominou a campanha, porque nós pegamos o negócio assim e repercutimos, começamos a reproduzir o aô, Sandoval. Porque ele ia na cavalgada e dava show com o cavalo dele. Aí quando ele dava o show lá, o povo, aô, Sandoval. Aí virou. Aí o cara tava trabalhando na hora, passava mais bonito, ele, aô, Sandoval. Virou um jargão. Virou jargão, dominou. E vira voto. Aí, não ganhou a eleição, mas. Mas ficou, né? Então a gente coleciona, mas a gente coleciona muitas derrotas também, que são aquelas que a gente aprende mais. Né? Então a gente perdeu. A eleição do governador faz tempo que a gente não ganha, né? 14 com o Sandoval, depois 18 com a Masta e 22 com o Ronaldo Dimas. Perdemos as 3. Mas a gente fala, perdeu, como eu falo, ganhou também, não foi eu que ganhei. Então, quando perdeu também, não foi eu que perdi. É o conjunto. O contexto, né? O contexto. Como é que é o dia seguinte, Marcelo? O encontro com o candidato? O Duda Mendonça que definia bem. Ganhar é bom demais. Não, você ganhar é coisa mais espetacular. Vocês vão ver tudo que é bom ganhar. Ele mantinha a gente vivo e aceso na campanha, mesmo no momento baiano, né? Cheio de energia. A gente estava desanimado, lá, caindo na pesquisa. Ele chegava e botava todo mundo pra cima. Ganhar é bom demais. Mas aí nós já ficávamos pensando, né? A primeira vez que perdeu, meu Deus, a Zelma chorava. A campanha do Ig já não estava previsto que ia perder mesmo assim. Mesmo quando você sabe que vai perder. Foi, assim, até o fio de a pesquisa espetacular, você porque fica assim, muito derrubado. Foi uma campanha muito bem construída. Porque o motorista fica derrubado, a tia do cafezinho fica todo mundo. E começa a sofrer com antecedência já, e isso afeta. Como é que administra isso? Porque... Então, eu ia contar duas situações são antagônicas. Uma que já se esperava e outra que foi uma grande surpresa, que é do próprio Ig, que eu ia falar, que a campanha foi crescente, ganhou as ruas e assim, tinham chances reais, como eu disse, por articulação política, e foge do marketing. A coisa foi desmontada às vésperas do processo eleitoral. E assim, eu dormi com a cara inchada, né, de chorar e tal, porque a expectativa era outra.
E no outro dia o candidato apareceu mais feliz do mundo ali, sentou numa mesa, pôs uma mesinha assim, chamando todo mundo e pagando todo mundo, e fazendo cheque e pagando, Feliz. naquela época pagava. Feliz da vida, assim, né? A campanha foi maravilhosa, tudo certo. E eu olhava pra cara dele e falei, não é possível, minha cara desse tamanho. Porque por mais que o candidato saiba que ele entra, porque muitas vezes o candidato entra para perder, entra sabendo que vai perder, não entra para perder, mas entra sabendo que vai perder, mas vai posicionar o nome, os candidatos que a gente perdeu, todos tiveram uma carreira muito boa. Perdi o Calés virou governador. Virou governador. A Josi é prefeito o de Ig Gurupi virou hoje. deputado. O Ig virou deputado. Então você constrói um nome. Claro, porque até tem interessante vocês. Mas para nós não, para ele sim, ele que sabe, mas para a gente ainda fica. E a equipe que eu ia contar eu posso falar para a equipe que o candidato já está esperando perder. Eu sei, como marketeiro, eu sei. Mas a equipe não sabe. Também sente. O contraponto disso foi a campanha de 2022, né? Que já tinha aquele ambiente meio arrastado, aquela coisa meio desanimada, do próprio núcleo político, sabe? Lá por setembro, agosto, final de agosto, setembro, o próprio candidato já assim meio... A agenda já enfraquecida, já meio desmobilizada. Então a equipe sente. Então é muito difícil, mas a equipe está preparada, né? Se prepara para aquele resultado. Mas é muito difícil arrastar uma campanha até o último dia num ambiente assim. De derrota. A pesquisa não sobe. E aí você começa a ver pelo ritmo da campanha, pelo ritmo do núcleo político, da própria agenda do candidato, você começa a perceber. O cara, para trabalhar até meia-noite, ele tem que estar motivado. Vocês falaram uma coisa muito interessante aí também, né? Tem político que ele não é que ele entra para perder, mas ele entra para se posicionar. Né? Ele fala assim, olha, eu preciso que o meu nome seja visto, me reconheço, porque futuramente eu vou me candidatar e tal. Tem isso também, né? Isso, tem candidato que entra para limpar a barra, fala assim, essa campanha eu quero que você aproveite para reconstruir minha imagem. Me reposicionar. Eu falo para meus clientes assim, tem um candidato vereador, eu falo assim, a campanha é uma grande oportunidade, um grande privilégio que você tem de falar com a sua cidade inteira. O governo está te dando um horário na televisão que custa uma fortuna, um horário nobre para você expor suas ideias para todo mundo. Isso é um privilégio, né? Então, só de você ser candidato, você tem que reconhecer ali como uma oportunidade. Então, às vezes, você pode construir uma imagem que depois você pode utilizar no meio empresarial, no negócio, uma coisa acadêmico. Você pode mostrar que você é um cara inteligente. Então, eu quero ser candidato porque eu quero mostrar que eu sou inteligente. Quero ser reconhecido como uma pessoa inteligente. Marcelo, agora qual o perfil do candidato que você prefere trabalhar? A almofadinha ou aquele do povo, aquele que está lá no meio? E qual que é mais fácil de você levar à vitória? Sempre que você tem uma característica dessa, você tem que... Se ele é do povão, você tem que fazer ele ficar um pouquinho mais técnico. Se ele é muito técnico, você tem que fazer ele ficar almofadinho. Então, tem que buscar o equilíbrio aí. O eleitor nunca está satisfeito. Então, ele sempre tem que compensar isso, essas imagens. Porque você tem que... é um golpe que você está dando no eleitor? Não. O eleitor tem na cabeça dele o candidato ideal. Ele tem lá na cabeça dele no coração. E muda de uma eleição para outra. Se esse ano ele quer um cara que combate a corrupção e tal, no outro ele já quer um cara mais tocador de obra. Aí se esse cara é muito tocador de obra, muito técnico, tá? Eu queria alguém que fosse mais afetivo, que só pensa nisso, em asfalto, não pensa no povo, não tem carinho com o povo. Então o eleitor, ele é desse jeito. Alguém para cuidar de mim, eu quero um cara mais zelador. A necessidade, sabe? Na cabeça dele. Tem eleitor que gosta de festa. Então, às vezes, ele quer o prefeito mais zelador, aquele que fica vigiando obra e tal. E aí ele enche o saco desse prefeito e fala, não, eu quero um que tenha visão de futuro, que pensa grande, projeto grande. Esse aí fica só vigiando meio fio, isso aí está pintando meio fio. Nunca está satisfeito, né? Nunca está satisfeito. E aí ele muda de acordo com o que ele tem. Aí você ajusta. Não é mudar. Ninguém muda, né? Não existe esse golpe no eleitor, né? Você não muda a imagem de ninguém, mas se o cara é muito técnico, imagem, tem uma visão, né? Ele vai ser o melhor. Você sabe que ele vai ser o melhor prefeito e tal, mas você vai fazer ele pintar meio fio. O candidato, ele durante a campanha, ele fala, cara, mas isso não é bem isso. Mas você tem que fazer, porque não é a gente que diz, quem diz é a pesquisa. Então, claro. ele é escravo da pesquisa. Como o candidato aceita isso? Às vezes aceita de boa, às vezes fala, cara, não... É a vontade de ganhar que faz isso. A vontade que o cara tem o apetite de ganhar. Mandar essa pesquisa disser que ele tem que plantar bananeira, ele planta bananeira. Aí você vai comer pastel, andar de bicicleta, abraça. Ele tem que estar preparado para se adaptar, né, Marcelo? Porque você pega uma cidade, você faz uma pesquisa na região sul, o comportamento do eleitor é um, no centro é outro, no norte já é outro.
E mais ainda, o multifacetamento que está acontecendo na sociedade. Então, o discurso e a roupa para os evangélicos é um, até o jingle para os evangélicos é um, o discurso para o outro segmento é outro, para outra, sabe, são grupos. Tá ficando mais caro a campanha por causa disso? Tá. E mais trabalhosa. Você fazia um jingle só para a campanha toda. Antigamente era uma música, uma foto. O Siqueira fez 3 campanhas com a mesma foto. Que ele tirou em Goiânia. Lembro aqui. Era a mesma foto, né? Agora tava não. Com 60 anos, a foto de 32. Ela ficou mais cara, mas ela ficou mais democrática. Quando o TSE abriu a pré-campanha por período todo, né? Então, terminou essa campanha, já começa outra campanha, você já pode estar em pré-campanha. A lei permite isso. Quando o TSE fez isso, o que ele quis? Ele quis que houvesse mais debate, para acabar justamente com aquele candidato que chegava em cima da hora, guardava, segurava tudo, chegava ali em julho, final de julho, aparecia na convenção, botava uma musiquinha, uma logomarca, sabe, uma outra proposta factoide, e ganhava a eleição sem nenhum debate, sem nada. Verdade. Antecipando o processo, o cara tem que se expor, ele tem que passar por um monte de podcast para falar as ideias dele, ele tem que ir lá no debate da turma do cachorrinho, do pet, ele tem que ir lá falar com o grupo gay, ele tem que ir lá nas igrejas evangélicas se posicionar, ele tem que passar. Não tem mais como o cara passar batido, não tem como passar batido. A pré-campanha fez isso, só que encareceu porque o processo antecipou. E aí ele precisa. E a internet. Ele precisa pagar para aparecer. Você praticamente faz um programa eleitoral por dia. Por dia. Verdade. Né? Então Verdade. isso Coisa tornou que... a campanha muito a minutagem mais de cara vídeo e mais cansativa. A minutagem de vídeo que se produz é uma coisa absurda, sabe? Hoje, em comparação com que se fazia 10 minutinhos na televisão por dia. Então, a campanha ficou cara, está exigindo muitos profissionais, mas ela ficou mais democrática porque não dá mais para enganar ninguém durante tanto tempo. Agora, nas pesquisas que vocês fazem, vocês conseguem identificar se o jovem hoje está mais interessado na política ou menos interessado? Dá para você monitorar isso. Se ele já está dentro do processo, se ele não está, né? Qual é a tendência dele, né? Como é que ele está enxergando aquele candidato. Sim, a gente dá para fazer isso por segmento. E a polarização trouxe o jovem setor, de volta. Trouxe de volta? Trouxe. A polarização nacional, esquerda-direita, trouxe o jovem de volta. Não tem nenhum jovem que não tenha já uma identificação. E ele sabe realmente o lado certo, que aquele lado que ele escolheu é o certo para ele, por convicção, ou ele está ali só porque tem uma rivalidade com o outro que escolheu a direita, ele é a esquerda, só para. Igual o time de futebol, sabe? Durante muito tempo no Tocantins, o voto era familiar. O Marcel sabe disso, as estruturas familiares que tinha no Tocantins, o pai chegava, o nosso candidato é esse aqui, todo mundo tinha que seguir, se não seguisse, estava fora de casa, dormia por lá de fora. Porteira fechada, né? Porteira fechada, negociava porteira fechada. E aí depois em Palmas já escapou isso um pouco, já um pouco do controle dos pais, e hoje o jovem está mais... Lá em casa foi uma revolução, quando eu falei que não ia votar nos candidatos do meu pai, foi 3 meses sem falar comigo. Porque era muito assim, né? Vai porque reboque. Eles têm muito acesso, mas eles hoje têm não muito mais. acesso à pesquisa, à informação. Eles têm muito acesso. Então eles têm certeza. Hoje, ele tem certeza que o candidato é melhor porque ele pesquisou, né? Ele pesquisou no grupo de Zap lá. Não, isso faz sentido porque ele tem certeza. Eu tenho um filho de 8 anos, tenho um filho de 23, caminhando não, 24 anos fez agora. E eu ouvi falar pela primeira vez de Jair Bolsonaro através dele. Ele chegou para mim e falou: hoje eu vou na Assembleia porque vai ter a visita do deputado federal Jair Bolsonaro. E eu: quem que é Bolsonaro, meu filho? E ele já estava acompanhando há muito tempo, né? Ou seja, as redes sociais acabou facilitando isso também, né? Você tem hoje jovens de qualquer lugar do país que sabe o que está acontecendo em Brasília, no Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais. Muito acesso à informação, muito acesso à informação. Então eles já escolhem ali as bandeiras que interessam para eles. É mais difícil virar o voto desse jovem hoje? Primeiro você tem que ter a linguagem deles. Primeiro você tem que achar esses caras. Onde é que eles estão? Eles estão no TikTok? Eles estão no Kawaii? Eles estão escondidos aonde? Aí achar esses meninos. Chegar lá, tem que falar na linguagem deles. Quando eu falo na linguagem, é na linguagem de vídeo deles, é na linguagem verbal deles, na linguagem musical deles, acertar isso. E eles são nichados, né? Eles não falam, o jovem, não é? Antigamente o jovem era o jovem, era né? Jovem. Agora é o jovem do hip hop, o jovem da quadrilha junina, é o jovem da evangélica, é o jovem do grau. Gay, é o jovem do grau. São muitos jovens mais. Sabe? Então, quando você vê um candidato ali fazendo uma dancinha, você fala, pô, que ridículo, mas na verdade não é ridículo, ele está conversando com alguém. Acertando alguém ali
que gosta daquilo. Ele está falando com um nicho. Com uma rede feito para aquela rede que aquilo é bem-vindo. O Marcelo e Zelma, o que vocês acham que vai ser mais decisivo nas eleições de 2024 das redes sociais? Twitter, Instagram, o Facebook não pesa muito, não pesa? Por incrível, nas nossas pesquisas é o que mais tem influência política é o Facebook. Vou explicar por quê. Primeiro que ele é uma rede leve. As pessoas da periferia, todo mundo tem celular, mas nem todo mundo tem rede de dados. Quando ele consegue um pouquinho de crédito, ele quer uma rede leve. O Facebook não usa tantos dados quanto o Instagram. O Instagram é muito elitizado também. E ele é fácil de operar, né? Ele não precisa tanto de configurações que o Instagram precisa. Então as pessoas mais simples usam. E lá no Facebook existe um ambiente político. As pessoas estão predispostas a falar de política. Até naqueles grupos. Ele virou um ambiente muito político. aqueles tudo. Tem então ele é um ambiente político. Enquanto que no Instagram, não. As pessoas no Instagram querem. Os políticos estão lá no Instagram. Eles acham que lá. Mas só que as pessoas comuns que estão no Instagram estão lá porque elas querem ver comida, moda, roupa, música. Elas não estão lá para fazer pra política. Está forçando a barra ali no Instagram. A política, mas você vê o nível dos comentários, compara os comentários do Instagram com os comentários do Facebook. Os comentários do Instagram tem uma linha, quando não é só palminha. No Facebook, não, o pau quebra. Manifesta opinião, cobra. E o WhatsApp tem peso também? O WhatsApp, ele em últimas eleições, ele ainda funcionou como... olha, eu vi aqui, estão circulando uma coisa no WhatsApp. Lembra que fazia uns textão, botavam uns emojizinhos, e aquilo ali, aí assinava lá, Gazeta, não sei o quê. Esse dia eu vi um do Palmeiras... O Palmeiras tinha comprado uns resultados, aí assinou a Gazeta Esportiva. Eu falei, gente, a Gazeta Esportiva faliu faz 20 anos. Faz tempo que não tem. Então eles faziam essas coisas. Então eles geravam conteúdo no Zap para circular no Zap. Hoje não, o Zap agora ele é só um veículo onde você pega um link de uma matéria de um site, que esse site pode ser falso ou não, e ele trafega lá pelo Zap. Então o Zap agora ele é só o caminho. O conteúdo falso ou verdadeiro é gerado nas outras fontes. Então tem o G1, você recebe a notícia do G1. Eu vi no Zap, mas você não viu no Zap, você viu do G1 que chegou pelo Zap. Ele é o caminho. Antes não, ele era fonte mesmo, porque as pessoas construíam os textos e distribuíam esses textos. Hoje todo mundo já desconfia. Não, isso é texto de Zap, isso não tem valor. Tem que ter pelo menos um link para poder ter alguma verdade. O Twitter ele tem peso só em Palmas, aqui no estado, o peso dele é em Palmas. E é um peso restrito. 1%. Ele é restrito, ele é só formador de opinião ali, sabe, que está ali, mas que já tem a sua opinião formada e tá não vai ser impactado, não vai ter mudança de postura. Você tá caretão, então, assim, e porque você não pode... Eu fui banido do Twitter. Não justifica, por exemplo, você perder tempo com o Twitter. Mas também você arrumou uma briga grande demais. Não compensa perder esforço e tempo com o Twitter, entendeu? Porque então a pessoa que está ali já sabe o que ela quer. Já sabe o que ela quer, já tem opinião formada. É igual dificilmente. Grupo de WhatsApp de política. Vocês já entraram em grupo de WhatsApp de política? Né? Já. O cara, eu tenho 200 grupos de WhatsApp. Os 200 grupos têm as mesmas pessoas. Todos convertidos. Você não consegue mudar um voto ali, porque todo mundo está ali a serviço de alguém. Então, ali não é um território onde se faça política, se capture votos. Agora, tem diferença de fazer campanha para homem e para mulher? Zelma. Tem. Porque o universo político é um universo machista. Né? Agora você falou a linguagem dela. Extremamente... Agora você deu a bola, botou a bola no pênalti para ela chutar. É um universo machista e extremamente restrito para as mulheres. Então, inclusive para quem trabalha no marketing, né? A gente tem muita dificuldade de se fazer ouvir, de se fazer respeitar. Sabe, eu tenho histórias de cliente que, assim, eu estou conversando com o cliente, o Marcelo está aqui, ele está aqui, eu estou aqui, eu conversando com ele e ele buscando a interlocução do Marcelo, mas quem está falando com ele sou eu. Né? Episódios de programas eleitorais e quem fechava era eu, mas eu tinha que dizer que era o Marcelo. Marcelo viu? Não, viu, foi o Marcelo que escreveu. Marcelo sabia nem o que estava indo pro ar, eu que tinha feito, escrito, então isso editado. Isso existe mesmo? Existe. Até hoje. Com muita violência até hoje. E para a mulher política ainda é mais difícil ainda. Ela precisa se posicionar, às vezes ela precisa se fortalecer uma imagem que às vezes destoa da imagem dela. Ela precisa ter um pouco mais de dureza, um pouco mais de firmeza.
ela não pode ser feminina demais. Até a roupa, a postura, o tom de voz, ela tem que mudar. E não era em pra ser campanha, assim, por né, exemplo, assim, não pode ser muito feminina, sabe? Tem que amarrar o cabelo. Se arruma demais, ela tem que se masculinizar um pouco. Se não arruma muito, é relaxada. Porque não se arruma demais, é muito perua, não leva a sério, não escuta, não tem o respeito nem das mulheres. Vamos dizer assim, Mas porque nossa sociedade é machista, não são só os homens, eu estou falando do nosso ambiente. Porque o número de eleitor de mulheres era superior a de homens. 53% em Paulo. Então, era mais fácil eleger uma mulher. Nós elegíamos mulheres, né? Porque exatamente, mas é porque nossa sociedade é machista. Então, o nosso universo político reproduz o nosso comportamento machista. Então, assim, elas mesmo condenam, reparam na postura, sabe? Então, você tem que masculinizar um pouco as mulheres. A Cátia Abreu passou por isso, sabe? A Cíntia passou por isso, né? De ter que falar grosso, prender o cabelo. A Cíntia tinha ainda um pouco pior, que além de tudo era, assim, muito bonita e loira, então tinha que amarrar o cabelo, pôr uma roupa, a campanha toda com a roupa, né, de trabalhadora, né? De trabalhador, uma camisa com dobrada. A mulher não pode exercer sua vaidade na campanha. Porque isso deveria ser natural. Isso é reparado, e o pior, é um reparado batom pelas mulheres. Já atrapalha. Sabe? É reparado pelas mulheres. E aí isso desequilibra o jogo porque começa a ficar vulnerável, inclusive com o público masculino. Então você tem que se despir um pouco de feminilidade, né? Porque, cara, tinha que ser para competir ela de igual para igual. Pelas ideias, ela tem que ser votar pelas ideias, não pelo visual. Você veja as mulheres que se destacaram no Tocantins, né? A Kátia, Dona Dulce teve que se posicionar de uma maneira mais firme, com mais rigor, sabe? E se impor um pouco mais para se fazer respeitar no universo político, já com o mandato na mão, né? Endurecer um pouco o tom de voz, sabe? Para ocupar aquele espaço que era dela de fato, que ela tinha ganhado nas urnas, mas para ela se fazer ouvir, ela tem que realmente se diferenciar. E normalmente, no exercício do mandato, as mulheres defendem muito a pauta voltada para elas, né? Deveria ser diferente por isso, né? Porque quando você se elege uma mulher, não é que é a garantia, mas é óbvio. Imagina que a vida das mulheres vai melhorar, né? Vai melhorar, que você está trabalhando para que isso aconteça. E na hora da campanha é mais difícil. Aí não entra aquela coisa que a gente sempre ouve, assim, que a mulher repara muito mais que o homem. Porque a mulher é assim, nossa, olha, e aí repara na mulher também, né? Olha o sapato dela de grife e tal. E o homem não tá nem aí, você tá... Às vezes ela julga, né? Ela repara mas julgando. Os homens reparam também, e eles comentam, eles são muito maldosos. Assim, quando a candidata é mulher. Aí eles são implacáveis. São muito implacáveis, E eles usam isso para tentar, se for adversária, eles usam esses aspectos para tentar... diminuir e desvalorizar. Mas assim, muito disfarçadamente, muito agora não. Na sublinguagem, né? Porque quando parte para essa coisa muito frente a frente, muito verbal, muito escancarado, há uma resistência da sociedade que é muito natural em defesa, né? Você não pode atacar de frente uma mulher. Mas aí vai também os ataques e os preconceitos escancarados contra um candidato negro. Isso também é rechaçado pela sociedade, mas ele acontece no submundo. Marcelo, então, entramos nesse detalhe aí. Como que funciona num debate, quando você tem uma candidata mulher? A mulher? Bom, debate é show, né? Vocês já participaram, o Marcelo já participou de bastidores de debate, ele vê lá a correria que é. E debate é show, é uma preparação, porque ele tem uma regra, ele é um game que tem regrinhas, então você tem que ajustar o candidato a esse game. Então, que é cheio de regras. É cheio de regras, então a hora de perguntar, a hora de responder, tudo isso é colocado como uma tática, você prepara dias o candidato, você monta um caderno com as táticas todas ali, com abas onde ele... Primeiro bloco, pergunta para quem? Né? Abre lá, então tudo isso é montado. Mas isso é show e é técnica. É show. É onde menos o eleitor vai conhecer o pensamento do candidato num debate, porque o tempo é muito curto e a tática não favorece. E às vezes, ataque, né? E às vezes ele nem é perguntado, eles nem têm oportunidade de falar tanto, então quando tem vários candidatos. O debate que vai acontecer, está acontecendo, que é o fato novo, é o podcast.
É isso aqui. Isso aqui é o fato novo da política, é o grande debate que Até porque tem o tempo para falar. Já está acontecendo. Né? Os meus candidatos, por exemplo, eu estou utilizando eles, os cortes deles em podcast, eles estão em todos, aceitam todos os convites de podcast, porque ali é onde ele consegue manifestar melhor as ideias dele, de uma forma mais natural. E aí você aproveita esses momentos e coloca para o eleitor. E todo mundo vai fazer isso no Brasil inteiro. Faz cortes pequenos. Isso é debate. Porque e aí você coloca na internet. Mostra e fala, um pensamento você específico. concorda com isso? Comenta aí. Aí as pessoas vão lá e fazem o redebate. O debate do debate. Aí e se ele quiser mais informações, ele vai no canal, tá lá na íntegra para ele. Eu quero ver o contexto todo disso aí, se ele falou só, eu quero ver. Aí vai lá e confere. Então isso aqui é um canhão. Eu chamariz para poder mais chamar ideias, né? Então, quero saber mais, quero são conhecer coisas melhor. novas onde os candidatos têm que se adaptar. Por isso que eles têm que se preparar. Você vai te convidar para o podcast, ok. Você vai só no oba-oba lá, sabe? Vão te perguntar sobre isso. Você domina? Então vamos estudar. É porque ele vai ficar muito exposto, não vai? Totalmente exposto. Então, se ele não estiver preparado, por mais que use a favor os cortes, mas lá no canal tá toda a conversa ali. E o raciocínio lógico, tem que ser um raciocínio completo. Ele tá desnudado, começo, meio, né? Fim da resposta, né? Começo, meio, fim. Ele se expõe ali às fragilidades dele. Se ele não é uma pessoa preparada para o cargo, isso vai transparecer. Depois de 1h20, 1h30 de conversa, ninguém consegue enganar ninguém. Não consegue. Não consegue enganar. Isso é fato. Se fosse nem um vídeo, se fosse só o áudio, você escutando, você fala... Não, e às vezes pode falar uma palavra que pode puxar para um assunto que pega o cara despreparado. E ninguém vai poder se negar a participar. Né? Se negou é porque... Né? Temos que... Então, acho que todos os candidatos estão se preparando para isso. Nós vamos ter muitos debates. É o fato novo. E vamos ter o redebate, que é quando essas coisas vão lá para as redes sociais e acontece. Porque aquele debate da televisão, o Marcelo sabe, ele já está perdendo força, as pessoas já estão indo dormir mais cedo, nem fica esperando mais, sabe? Já está perdendo força. Isso é verdade. Agora, que com a Zelma que mexe com o dinheiro, né? Tem muito calote, Zelma, em campanha, ou faz parte do passado? Não faz parte do passado. Tem histórias recentes. História antiga de 2008, tem histórias recentes de 2022. Então, assim, é uma realidade, porque convencionou-se, assim... Quem perde não paga. Quem perde não paga. Então você tem que acionar judicialmente. E acionar judicialmente também é caro. E demora, né? Mas agora então, tem um você fato está fragilizado novo. Ali, com caixa desfalecido, e você tem que ainda arrumar umas moedinhas. Não pode ali perder o ritmo da campanha. Cobrar judicialmente. E o astral, então, sabe, de você sabe? não receber. Mesmo com contrato, mesmo com tudo estabelecido, é um risco muito grande. A gente é uma empresa estruturada. Lógico que quem trabalha com a gente não leva o cano, só a gente leva, mas a gente paga todo mundo. Claro. Pra vender meu carro para pagar, eu vendo meu carro para pagar. Mas agora tem o fato novo, que é o financiamento público de campanha. Então agora é dinheiro público, dinheiro dos partidos. Os contratos são feitos com os partidos e o partido não pode deixar de pagar. Porque se ele fez o contrato, significa que ele provisionou o dinheiro. Então, imaginar, e ele tem que usar. Ele tem 1 milhão, aí ele fez um contrato comigo de 200. Né? Ele provisionou esse dinheiro. Então, tá lá, o meu contrato é com ele, dando conhecimento para a Justiça Eleitoral. Aí ele não me pagou. Eu vou lá e falo para o juiz, olha, o dinheiro que veio para eles não chegou para mim. Aí é apropriação indébita, uma confusão maior da ação penal. Então, isso veio para nos proteger. A partir da última eleição para cá já aconteceu isso. O partido até pode dizer, não, eu precisei desse dinheiro para outra emergência, mas aí ele tem que ir lá no juiz, fazer um acordo, parcelar e depois o partido pagar. Senão o partido fica sem receber os recursos. Então ele é obrigado a pagar vocês. Ele é obrigado a pagar. Ele não tem como falar assim, não, o serviço que ele fez não ficou bom, não quer pagar. Não, agora ele é obrigado a pagar. Não gostei do Santinho. Mas quando atrasa, impacta demais a campanha, né? Aí já afeta a moral da tropa, desequilibra uma série de coisas. Porque você estava falando da questão da motivação, né? Porque a pessoa, muitos deles viram a noite trabalhando, né? Sim. Vira a noite trabalhando. Sábado, domingo, feriado. Então, isso impacta muito, porque por mais que a gente, no nosso caso, nem todas as empresas fazem isso, nem todas as campanhas conseguem fazer isso, mas a gente sempre consegue
cumprir os compromissos, assim, porque nós já tivemos do outro lado, né, Marcelo? Sim. Eu já fui jornalista de campanha, eu já fui produtora de campanha, enfim, a gente sabe como é que funciona. Então, assim, a gente sempre priorizou as pessoas com quem nós trabalhamos e nunca deixamos para trás. A gente se vira. Em 2022, por exemplo, foram 3 empréstimos, né? Mas pagamos todo mundo, né? Pagamos todo mundo. A galera foi pro dia da votação com dinheiro no bolso. Agora, assim, a equipe, mas são quantas pessoas que trabalham mais ou menos com vocês? Para uma campanha estadual, umas 60. Agora, na campanha municipal, são várias. Por exemplo, eu estou fazendo Gurupi, Porto Nacional, Palmas, aí tem os núcleos. Tem os núcleos. Chega até 120, 130 pessoas, trabalhando em 3 turnos. Manhã, tarde e noite. Manhã, tarde e noite. E como é que funciona a empresa de vocês assim? Vocês estão em período eleitoral, que é campanha, é o que tem outros clientes, né? Só que vocês têm clientes de, né, empresas, isso, que vocês fazem campanha, instituições. Como que fica isso? A gente tem a equipe que fica na empresa. E a gente continua dando assistência, eu continuo participando de reunião com o cliente, tem... Porque é importante para vocês terem esses clientes, né? Sem dúvida. Porque quando acabou a campanha, sem dúvida. são esses clientes. E esse cliente não pode sentir, ele não pode ser desassistido. Então tem uma equipe já que faz esse atendimento direto dele, que é mantido, não entra na campanha, né? Ganha uma bonificação da campanha, mas não entra na campanha porque ele, de certa forma, vai ficar sobrecarregado nesse atendimento do cliente. Mas ele está sendo bonificado para atender o meu cliente privado. Né, para que o cliente não sinta, não sofra essa queda no atendimento, na qualidade do atendimento. E outra dúvida que eu tenho é a seguinte: como é que é a rotina de vocês? Vocês acordam o quê? 6 horas da manhã e vão dormir 5h59? Você tem ideia? Você tem ideia do tanto que é tranquilo que eu estou fazendo até um mestrado. Né? Não é tranquilo. 3 aulas presenciais por semana. Não é tranquilo. O almoço já reduziu, já estamos em pré-campanha ainda. A tecnologia, o horário do almoço já reduziu, porque ajuda, a campanha está aqui, né? No WhatsApp, nas decisões. Reuniões então, online. Essa vantagem também, que tem a questão do celular ajuda muito, né? Então a gente já vai dormir, sabe, 1h da manhã, aí a campanha já começa a invadir, aí você tem que tomar um remédio para dormir, senão você não dorme. Sabe? Aí 5 horas da manhã, mesmo com remédio, 5 horas da manhã você já acordou, porque... A cabeça pira, né? Porque... Né? Vem ideias, vem informações. A campanha começa a invadir sua cabeça. Só pra tomar banho e dormir. Tava a campanha indo no nem suja um copo, não suja nem um copo na minha casa mais. Eu só tomo banho, durmo e acordo e saio. A nossa faxineira, inclusive, falou assim, não, eu acho bom nesse período vocês nem fazerem supermercado, porque ela vai uma vez na semana. Toda semana que eu venho aqui, eu tenho que jogar coisa estragada fora. Então eu acho que vocês nem fazer compra mais de mercado, porque... Nem um copo. Não dá mais nem tempo de fazer comida. O celular tirou a paz, né? Tirou. Porque antigamente você, quando chegava em casa, que você, não, tem 3 horas para eu ir em casa descansar, você descansava, você cumpria porque você não tinha o celular ali apitando. Hoje, se você demorar 5 minutos para responder uma pessoa, é um absurdo. Mas me permite fazer uma reunião com a equipe de campanha lá no Bico sem eu deslocar, gastar 700 quilômetros para chegar lá na cidade do Bico. As vantagens e desvantagens. E desvantagem. Marcelo, qual foi o pior candidato que você trabalhou, mas que você conseguiu vencer com ele? Você falava assim, no meio do caminho, eu vou largar esse cara, não aguento mais. Não precisa falar não, mas teve. Teve várias campanhas que eu falo assim, eu tô fora dessa merda, não faço mais. Tá bom, sossega aí, deixa que eu toco aqui, deixa eu ir lá, deixa eu acudir, deixa eu resolver. O candidato é tranquilo. O problema não é o candidato, é o assessor do candidato, a esposa do candidato, o filho do candidato. São todos especialistas em marketing. São todos marqueteiros. É técnico de futebol. É que nem comunicação, né? Não, porque eu li um trechinho lá, todo mundo pena. É um pouco da publicidade, né? Você pegar um card e pedir opinião de 10 pessoas, é 10 opiniões diferentes. 10 cards diferentes. 10 cards diferentes. É o que o Marcelo falou, são todos técnicos de futebol. Um não gostou que o nome ficou grande demais, o outro não, eu prefiro pequeno. Cada um tem um grau de vista diferente, sabe? Eu, por exemplo, agora já nem... Os meninos falam as cores, que cada um prefere o azul. Prova aí, você acha que tá bom? Eu não enxergo, então já não tenho mais condição de julgar nada. Então... Mas na hora do contrato lá, se pegar uma campanha grande, tem que deixar algumas coisas pré-definidas. Pedir né? bastante autonomia, pedir carta branca, porque você tem que proteger a campanha. O grande desafio do marqueteiro, porque o marqueteiro é um gestor de campanha, quando a gente fala que é gestor, que ele não é só o criativo,
Porque tem essa gestão, você tem que administrar a crise e proteger a campanha. Então, a gente define uma estratégia com pesquisa qualitativa, uma coisa bem técnica, e vamos perseguir. Aí um assessor chega, não, isso aí não dá, não, você não conhece o povo da minha cidade, não. O povo aqui da cidade gosta de... Churrasco, não gosta de pisadinha, não. O povo aqui gosta de... Se colocar isso aí, você vai perder voto. Mas a pesquisa está dizendo que eles gostam disso. Não, essa pesquisa está errada. Eu falei, não, a pesquisa foi feita com o povo. Não, mas esse não é o povo, o mesmo povo que eu meu. Mas é o povo que está no grupo. Você quer ver o vídeo da pesquisa? Agora, claro que tem candidatos mais maleável, candidato que se entrega mesmo e que confia. Tem candidato mais mal-humorado, né? Que deixa a equipe muito tensa, que não faz questão de conquistar a equipe. Se não ganhou o voto da equipe, já... Agora, tem outros candidatos que, sabe, cercam a equipe, que agrada a equipe, enfim... Tem para todo gosto. E aí claro, é não levar esse cara na agência, quando o cara é assim. Você quer gravar de madrugada. Vai lá para mostrar o vídeo para ele só de madrugada. Por exemplo, assim, tem uma lenda urbana que fala assim, pelo jeitão do Siqueira, né? No exercício do poder, que o Siqueira era muito difícil. Siqueira governador, sentado na cadeira do governador com a caneta na mão, ele era realmente muito difícil. Nada agradava a ele corrigia, os textos do Marcelo ele refazia, devolvia, falava assim, você desaprendeu a fazer e tal. Mas o Siqueira candidato era disciplinadíssimo. O Siqueira candidato não dava trabalho, topava tudo, aceitava todas as orientações. Gravava em qualquer horário, perguntava se estava bom, tem que fazer de novo. Se eu quer ver, governador, não preciso ver não. Eu preciso pedir voto. Isso aí é com vocês. Aí o trem às vezes explodia, ele falava, eu quero ver aquele programa, falaram comigo no interior daquele programa. O João Ribeiro era do mesmo jeito. Não era um cara que dava trabalho e fazia um material. Precisa fazer quantos? Tirava 3 dias, 4 dias para fazer uma captação de conteúdo. Não via o programa. De repente ele ligava, queria ver aquele programa das creches, disse que fez um sucesso e mandava para ele, não, mas ficou bom mesmo, né? Mas ficou bom. Nunca pediram para mexer em programa. Então hoje eu tenho um candidato que não sabe nem... Hoje eu tenho um candidato que não sabe nem o endereço dele na rede social. Não, é com vocês, eu estou pagando vocês esse vídeo. Não sabe? E candidato que quer corrigir legenda de post em rede social. Então, que fala com uma linguagem própria. Quem tem mais chance de ganhar é esse que entregou as redes dele para quem e só vai conferir confiou. O relatório no final do mês. Cadê o relatório lá? As métricas. É que a gente faz hoje, a gente faz um acompanhamento muito minucioso, que é um monitoramento em redes, tem ferramenta para isso. E acompanha o desempenho do candidato post nas redes, post por post, sabe? Se engajou, se não engajou, os comentários, quem comentou, se é daqui, se é de fora de Palmas. Às vezes uma coisa então, e tem comparação com a rede do outro, né? Se cresceu, não cresceu. Então, assim, cara, ele tem que confiar naquele relatório, que ele é científico. E é engraçado assim, porque às vezes você coloca um negócio e fala assim, não, esse daqui vai bombar. Exatamente. Cara, dá nada. Aí esse aqui, ó, que o cara fez ali, não, só pra... não tinha ideia e colocou. Cara, bomba. É uma coisa inacreditável nas redes sociais. Por isso que eu reclamei do assessor, do filho, da coisa. Mas o marqueteiro ele tem que estar com a cabeça bem aberta para escutar esse povo todo. Porque às vezes a boa ideia sai desse povo. Eu já peguei muita coisa boa, já pegamos muita coisa legal. O Duda, eu estava com o Duda lá no evento de lançamento do Siqueira. Um evento que teve político de filiação, de anúncio lá, de apoio, né? Ainda não era campanha. E aí, a hora que o Siqueira chegou, aquela coisa, aí um velhinho tava perto de nós, o velhinho falou assim, rapaz, ele tá com todo gás, hein? Porque fazia tempo que ele não aparecia em público, rapaz, ele tá com todo gás. Aí quando o Duda foi apresentar a campanha, o slogan era, ele está voltando com todo gás. Aí pegou do velhinho lá na porta, eu tava perto com ele. E essa experiência de trabalhar com o Duda, Marcelo, foi bacana? Foi legal. O Duda realmente, ele tinha aquela coisa dos marqueteiros geniais, que já não existe mais, e nem deve existir mesmo, porque marketing tem que ser ciência. Mas no tempo do Duda não tinha a ciência toda disponível. Quando eles eram publicitários lá na Bahia, não tinha. Então eles tiveram que realmente usar a intuição, toda a parte daquela criatividade baiana para seguir. Depois ele começou a usar as ferramentas, depois ele começou. Mas ele era da última safra dos geniais, sabe? Ele era um cara que já em 2010 não usava celular, nunca usou nem máquina, escrevia a lápis, à mão. Ele fazia os roteiros dele a lápis, à mão. Sabe? Era assim, muito efusivo, jogava todo mundo pra cima. E se tivesse que derrubar também, esculachava também assim na alta mesmo. Então ele era um cara
que vivia assim na alta mesmo. E tem os livros dele, né? Tem um livro dele muito bom, Causas e Coisas. Bacana pra caramba. Ainda muito bom, ainda muito atual, muito interessante. É o maior nome, né? É o cara que fez o Maluf, o cara que inaugurou o marketing político no Brasil. Foi ele que inaugurou fez o Lula, né? O primeiro mandato Aí do Lula. Depois fez o do Lula em 2002, depois de derrotar o PT várias vezes em São Paulo, o PT foi e contratou ele, a contragosto da militância. A militância não queria, porque o Lula era demonizado pela esquerda, porque ele era o marqueteiro da direita, né? Mais ou menos igual eu aqui, porque só que eu sou o contrário. Eu sou de esquerda, mas sempre trabalhei para a direita. Eu nunca tive a oportunidade de fazer um candidato de esquerda. Sempre trabalhei para a direita. E o Duda era de direita e nunca tinha trabalhado para um candidato de esquerda. Aí ele foi fazer o Lula em 2002, mudou a imagem do Lula, ganhou a eleição. E depois suavizou a imagem do Lula, né? Suavizou. Trocou a cachaça pelo uísque, foi? Ele não mudou o Lula, ele suavizou a imagem do Lula. Tirou aquela coisa de... O Lula ainda gosta da cachaça. Mas eu queria voltar nessa questão das métricas, porque é o seguinte, esse monitoramento faz muita diferença no resultado final, né? Faz muita diferença. E o que é interessante, Renato, porque esse sentimento das redes, da rua, ele chega primeiro nas redes. Eu já sei quem vai ganhar a eleição antes, porque quem ganhou a eleição na internet vai ganhar na rua. Exatamente. Então porque ele traz esse sentimento das ruas para a internet. Então a gente monitorando aqui, a gente consegue antecipar crises, a gente consegue resolver alguns problemas, algumas demandas, pautas interessantíssimas, programas de governo surgem ali, né, numa sugestão, numa coisa que você prestou atenção, que começou a aparecer muito. Porque se você está monitorando, você começa a ver, tem um negócio aqui. Estão falando demais nisso aqui, estão falando demais disso aqui, a gente vai lá, uma proposta legal e explode. E você consegue monitorar o passo a passo do seu adversário. Se ele está indo bem, se ele está crescendo, onde ele está crescendo, sabe? O que tá engajando, o que ele fez. Uma qualitativa por dia. Que antigamente se pagava caro para saber se aquela então, você faz ali, esse monitoramento que a gente faz, por exemplo, a gente faz análise SWOT, né? Por inteligência artificial. A plataforma já faz uma análise SWOT ali. E essa pré-campanha, ela é importante para isso, né? Os testes. São os testes. Então o cara fez ele usou um discurso ali e não foi legal, você já tirou, não vai usar mais. E olha, o que é incrível que pareça, assim, que a gente percebe, assim, nesses sentimentos, assim, o material mais elaborado, aquele material bonito, publicitário, feito com a câmera linda, uma edição maravilhosa, aquela que nos emociona tecnicamente como profissionais, não é isso que engaja. Não é isso mais que verdade. Não é isso que engaja. Mas sabe o cara cozinhando um chambari em casa, explode na internet. Com o celular tremendo. Mas sabe quando que eu descobri isso, Marcelo Silva? Um documentário seu, do Bonfim. Lembra que você acompanhou? Ficava dentro dos caminhões, dos romeiros, nas cozinhas. Eu vim da imagem da TV, onde tinha padrão, né, pra TV, né? Então tudo você tinha tripé. Que ter a luz, o tripé, tudo. Mas não aproximava ninguém da realidade, né? Então, quando eu vi aquele documentário que você fez, eu não me lembro o nome dele. A Romaria dos Excluídos, tá lá no YouTube. Eu senti que é totalmente diferente, porque a pessoa se via dentro. Né? É diferente quando você vê a plástica bonita, tudo, a pessoa não sente esse material, por exemplo, eu tô brincando, falando que aparece ele cozinhando, né, um chambari, ou ele lavando, dando banho no cachorro, aquilo aproxima o candidato das pessoas, porque tira o atravessador, tira nós, tira os câmeras, tira o social media, tira tudo. É ele e o eleitor. Principalmente quando é o próprio candidato que filma. Aí que tem mais valor ainda. Eu me assustei o seguinte, as mesteiras têm um canal no YouTube, né, chama Mundo Marias. E a gente foi andar de skate na praça com elas, a Paula fez um take da Duda descendo, né, dropando, e daí a Dudinha de bicicleta. E coloquei o vídeo das duas. Cara, no dia seguinte tava 7.600 visualizações. Eu falei, gente, é muito louco isso. É muito louco. Assim, sabe, vídeo de 15 segundos. Então, é isso que você fala, aproxima. Né? A gente fez um lá dos docinhos, aquelas coreanos, tal. Pouca visualização. Mas a bicicleta e o skate bombou. É o gente como a gente. É o gente como a gente. O eleitor quer se identificar, né? Claro. Quer conhecer mesmo, se ele é igual. Quer entrar na intimidade. Agora, isso diante disso, Marcelo, é possível você... Vou pegar para vereador, nós estamos agora, prefeito e vereador. É possível fazer uma campanha sem dinheiro hoje, se eleger? Ou com pouco dinheiro, vamos dizer assim? Mas você tem que ter
achar uma relevância ali, você tem que achar um nicho que vai te jogar para isso aí. Então você tem que ser muito interessante. Você tem que ser interessante, né? Muito raro, né? É muito raro. Tá? Então a gente tem vários exemplos. Você tem que achar talvez um influencer conseguiria se eleger, sei lá, se a Carol Digital for candidata a vereadora em Araguaína, ela não precisa nem. Tá certo que ela já gastou um monte de dinheiro. Mas se ela eu ia só falar isso. Eu ia falar isso. Ela já gastou para ser então, quem é. Alessandra Araújo, se ela resolve ser candidata a vereadora, ela consegue ser candidata, mas ela já construiu lá atrás. Então, começar a construir agora, só se o cara inventar Chegar do nada não consegue. Isso Uma também, campanha sem dinheiro não existe. Não existe. Porque às vezes engana. Você pega um prefeito candidato à reeleição, o perfil dele no interior tem 4 mil seguidores. E tem 3 mil eleitores. Teoricamente ele está reeleito. E não é bem assim. Ele comprou metade dos seguidores da cidade vizinha. Vocês acreditam que tem gente que ainda acredita Ainda tem nisso? candidato que ainda compra seguidores. Ainda compra seguidor. Se Ainda a compra plataforma robô. lá, você vê o gráfico dele de seguidores, aí de um dia pro outro subiu. Por essa plataforma nossa, a gente consegue monitorar. Não, né? engraçado. E ele tá Assim, achando que é o cara discurso de dele. repente, 20 mil seguidores. Caralho, Não, da noite pro dia. mas daí coloca lá o vídeo, o material, você vê lá, é os mesmos 30 comentários. Não, e quando você vai para impulsionamento, você paga pelo preço daquele. Você está pagando mais caro para impulsionar para coreano assistir o seu vídeo. Então, ainda tem muito isso aí e nós vamos aprender, os candidatos vão aprender a lidar com isso. Historicamente aqui, Marcelo, ninguém foi eleito por imagem aqui em Palmas ainda. Araguaína já teve uns casos assim, o Chico Doido, né? O Jamaica, a juventude araguaína gosta de vir eleger uns malucos lá, sei lá, do picolé. Chico Doido foi boa, né? O Chico Doido. Ele Cara. puxava carrinho de reciclagem lá na coisa e foi eleito vereador. É o voto de protesto, né? Era um voto de protesto, mas ainda era Cara, o Marabá foi bem votado aqui, né? Marabá Como teve 8 mil deputado votos para federal. deputado federal aqui em Palmas. Isso. Então, Ele falou, ó, mas em Palmas gostei de ninguém, vou votar no Marabá. ainda não Voto de aconteceu. protesto. Ainda não aconteceu. O professor Júnior Gel foi eleito vereador na época mais com a base dele ali, que ele dava aula todos os dias. Então pode dizer que ele deu alguma coisa de graça para ele, deu a aula de graça para a pessoa. Então acaba sendo um benefício. Mas só pela imagem positiva ainda não aconteceu aqui. E também não teve o voto de protesto aqui, né? Em Palmas também nunca teve ninguém eleito por voto de Porque protesto. o Marabás deu exemplo e foi para federal, mas quando ele vem para vereador não teve aí sucesso. Aí já Aí repetiu porque a ele ficou sério. Aí Ele ficou sério. Aí o eleitor, chega de brincadeira. Lá para federal agora não, agora é sério. Agora, vocês têm histórias engraçadas assim de campanha? Não precisa citar o nome das pessoas, mas fala, cara, aquilo foi comédia. Mas se quiser citar também. Não, tem uma história engraçada do Siqueira. O último programa eleitoral que nós planejamos pro Siqueira era ele sozinho em cima da ponte que ele construiu em Palmas. Então, uma cena época. Naquela época não tinha drone, né? Aí eu pedi pro Duda, o Duda mandou um helicóptero de São Paulo, aqueles helicópteros tem aquelas bolhas embaixo, especial para filmar para televisão, e ver esse helicóptero e aí então, né? Deixa o Siqueira, não quero produtor, Comandante Hamilton. não quero repórter, não quero nada, só o Siqueira lá em cima da ponte, mais ninguém, botava lá aquela ponte mais lá, pá, bota o Siqueira lá, Siqueira lá sozinho, os carros passando, vê o Siqueira sozinho, o que você vai fazer? Parar, né? Falou, o Siqueira vai pular da ponte. Aí vai parando um monte de carro lá, não sabe o que tá acontecendo. Aí, vamos lá, vamos fechar. E o helicóptero ia e voltava, E a galera parando. A gente tentando tirar os carros, não conseguia. Então, o jeito foi chamar a polícia e interditar a ponte pra fazer a cena. Aí pior, ia pro programa à noite lá, planejar. O Gaguinho entrou na justiça por causa de um problema lá, a justiça cancelou o nosso programa. Então ninguém viu essa cena até hoje. Isso na Ponte de Palmas. Na Ponte de Palmas. Essa cena não foi vista ainda. Gente. Qualquer dia eu vou colocar ela no YouTube. Mas o Siqueira era uma figura, né? Mas Era um personagem. Era um personagem, não era? Era um personagem. Ele era um estudioso, um dos poucos políticos nossos estudiosos. Eu falei isso no podcast, já deu uma confusão danada, que eu falei que os nossos políticos não gostam de ler. Eu trabalhei com vários, eu nunca vi um, sabe, me recomendar um livro, um filme, nem nada. O Siqueira não, o Siqueira adorava Augusto dos Anjos, Patativa da Saré, os poetas. A cama dele era cheia de documento, livro, estudava tudo quanto é relatório. Ele adorava, ele era um estudioso. Embora tenha sido... Acordava às 5 da manhã para ouvir o rádio. O Zé Bétio lá, andar em volta da piscina, escutando o Zé Bé, a Rádio Globo lá. Ele tinha uma rotina cultural, ouvia música. Os músicos iam lá fazer serenatas para eles aqui, Genés, Braguinha lá, turma lá. Ele adorava serenatas, ele adorava cultura, ele adorava comunicação. Você quer ter uma rádio lá em Colinas quando era vereador, a Rádio Siqueira Campos. Não sei se isso existe ainda até hoje, mas ele criou a primeira. Então
Ele fez uma TV, a Comunicatins, a primeira TV de Palmas, quando não tinha nem uma TV aqui, já era uma TV com programa de auditório. Tinha auditório a TV, tinha um programa de auditório. Ele montou um jornal diário em Palmas, quando não tinha nem leitor em Palmas, sabe? Tinha com rotativo e tudo. Eu vim trabalhar nesse jornal com ele. Então ele era um apaixonado pela cultura, pela comunicação e um estudioso. Então quando fala, não vai ter outro Siqueira. Não, do ponto de vista administrativo, pode até ter, né? Podemos ter outro que faça tantas obras quanto ele. Mas no aspecto cultural, ninguém chega no chinelo dele, não conhecia nada, sabe? Não dava conta de fazer nada. Ele era brincalhão, muita gente não conhecia. Eu e a Zelma, por exemplo, uma vez saiu ele ficava no meu pé casar com a Zelma, que a gente ainda não era formalizado. E a Zelma ficava, governador, fala pro Marcelo que ele não quer casar comigo. Aí saiu uma revista Veja que está escrito, casar faz bem. A capa da Veja. Ele pegou, mandou comprar 2 revistas e mandou assim, para Marcelinho, para Providência e Ação. Então, case logo. Essa revista está lá em casa guardada até legal, hoje. Ele mandou uma para a Zelma também, autografada também. Aí passou um tempo, encontrei ele no avião lá em Brasília. E aí, Marcelinho, você já casou? Aí eu falei, não, se eu ganhar a eleição, eu caso com a Zelma. Então vamos fazer assim. Se o senhor ganhar, eu prometo para o senhor que eu caso. Aí encontrei ele no avião. E aí, Marcelinho, você casou com a Zelma, né? Eu falei assim, eu não, estou esperando o senhor baixar a energia elétrica. O senhor prometeu baixar a energia elétrica, não baixou, então eu não preciso cumprir minha promessa. Cara, essa foi boa, né? Uma figura. Tem uma situação que eu estava com ele que é muito engraçada. A Fátima Roriz, no início, você falou da Fátima Roriz, né? Que teve à frente da TV agora há muito tempo, trabalhou com ele muitos anos. E ela quis, no aniversário do Estado, reproduzir aquela imagem, famosa imagem do helicóptero que ele está apontando para a cidade de Palmas, né? Só que Palmas estava desenvolvida e tal, e aí ele concordou com isso. Aí pegaram um helicóptero muito pequeno para a gente fazer esse voo. E aí foi eu e a Loís, fotógrafa. Ela foi pelo Jornal Tocantins e eu pela TV Anhanguera. Aí a gente revezava para fazer a imagem, para fazer a foto. Então, vamos passar na ponte. Aí era um giro para ela fazer a foto e um giro para eu fazer a imagem. E aí ele estava muito bem-humorado, né? E eu achei bom aquilo. Eu falei, governador, vamos até a região dos Aurenis ali, o lago avançou ali para a gente ter uma imagem toda apontando. Aí fomos. Aí eu abusei mais um pouco. Vamos até o Lajeado. Até uma imagem sua lá na ponte, lá na usina, verdade, tudo, né? E ele falou, não, muito bacana, vamos sim. Aí chegou lá, começou. Eu passei a primeira vez, fiz a imagem. A menina fez a foto. Aí falei, não ficou bom, vamos de novo. Aí a menina fez a foto. Quando fosse a imagem, eu falei para ele assim, governador, o senhor pode girar o pescoço só um pouquinho? Eu não tenho pescoço, porra. Os políticos chamavam ele de pescoço de boi carreiro. Eu falei, é hora de voltar para o aeroporto, chegou. Já deu. Já deu aqui, vai abusando também dele e tal. Mas foi muito bacana. Aí ele tinha aquele poder de transformar, né? Quando chegou lá, Fátima, e aí? Seus meninos são maravilhosos. Foi excelente. Assim. O humor já mudou, já estava tudo bom. Mas foi importante, né, Marcelo Silva, o Siqueira para a criação do Estado, para a implantação, para as coisas. Consolidação do Estado foi fundamental. E para formar a nossa identidade. Ó, acho que vai demorar um tempo ainda, não sei. A morte do Siqueira não foi suficiente para as pessoas enxergarem a grandeza dele. Então, vou pegar só na questão ambiental. Todos os parques e áreas preservadas que nós temos hoje no Tocantins, que está sofrendo uma devastação violenta por conta da fronteira, foi o Siqueira que criou. Depois dele, ninguém mais criou. Então, a gente só tem o Parque do Jalapão, do Cantão, das árvores fossilizadas, o Parque do Lajeado, as outras áreas protegidas, as APAs todas que a gente tem, porque o Siqueira criou, ninguém teve, sabe, se ele não tivesse criado, não tinha mais nada daquilo. Tinha rapado tudo. Então, tinha uma visão realmente diferenciada. Né? Na formação da nossa identidade. Então, de dar para nós uma cultura. Senão a cultura goiana tinha engolido a gente. A cultura maranhense do Pará tinha engolido tudo aqui. Ele ainda conseguiu. Isso é verdade. Uma resistência enorme, porque ele forçava a barra. Você vai naquela Praça dos Girassóis, está lá. Aquilo lá transborda. É o nosso museu a céu aberto, é a Praça dos Girassóis. Lá está tudo. Definiu a árvore nossa, a fava de bolota. A nossa árvore. Bolota, a ave, né? A arara, canindé. Então, ele era apaixonado pela natureza, ele gostava, ele era um desenvolvimentista, mas ele sabia que tinha que preservar. Quem depois dele
teve esse comportamento? Nenhum. Os outros tudo, o negócio, vamos produzir. Ele não, dá para produzir. Não, e você tem uma ideia, né? Se a gente parar pra pensar, né? A praça ali dos Gerações é uma coisa linda, né? Linda, não existe. Tudo pensado. O chão. Você vê, até com o móvel do Oscar Niemeyer, gente, o cara conseguiu trazer, né? As pessoas nem sabem Não que sabe. aquele prédio é do Niemeyer, sabe? Não sabe. Tá? Não faz A minha ideia. mãe passou, minha mãe é de Curitiba. Ela passou e falou assim, cara, aquele ali parece tem uns traços do Neymar. Eu falei, mas é do Neymar. Você tá brincando? Eu falei, não. É o Neymar que fez. A nossa Orla, por exemplo, o Siqueira encomendou um belíssimo projeto para a nossa Orla, do Rui Otaki, que é um maior arquiteto que o Brasil Fantástico. tinha, discípulo do Niemeyer. Então ele desenhou uma orla fantástica, toda em curvas, porque os projetos dele são todos em curvas. Então, as marinas lindíssimas, avenidas na beira da orla. O Siqueira deixou esse projeto, trocou o governo e foram negociar com a empresa da coisa. Ganhamos aquela praia da Graciosa minúscula ali, em troca da Graciosa que a gente tinha. E que dá problema até hoje. Dá problema até hoje. As pessoas não Até hoje. frequentam. Simplesmente não verdade. frequentam. Frequenta a calçada lá. Mas é uma praça, aquilo ali é uma praça. Nós trocamos uma praia de quilômetros por uma praça. Né? E ficou. O Siqueira não ia aceitar isso jamais. Porque ele tinha eu feito me o lembro de uma projeto. coisa que o Siqueira falava que era muito importante. Que ele criou o lago para que todos os palmeirenses tivessem acesso ao lago. Por isso que teve aquela época que tirou as casas, as invasões, tudo. Aquele problema que depois voltaram, estão todos lá do mesmo Isso jeito. não aconteceu. Mas ele defendia que todos tivessem acesso ao lago. Senão, e tinha toda razão, né? Porque você tem um lago que você não pode frequentar. Como são as praias, né? As praias são as avenidas, as rodovias, as avenidas passam em volta das praias, as praias são todas públicas. Mas a nossa orla, infelizmente, foi privatizada. Falando de Siqueira Campo, eu lembrei de alguns jingles muito bacana do Siqueira. Eu queria te perguntar, o jingle ganha campanha e nos dias de hoje ele é decisivo ainda? Ele não ganha, não é decisivo, mas ele emociona, ele abre caminhos, ele leva a mensagem, né? Ele leva a mensagem. Então, ele cria o clima ali nas reuniões, nos eventos. Mas com o fim dos carros de som, os jingles perderam o poder. Embora tem lá, para tocar na rede social lá. Mas a graça do jingle era o carro de som. Era passar e o menino correndo atrás, cachorro, e a musiquinha tocando, o menino dançando, jogando pedra no carro de som, o adversário dando o dedo. A graça era, agora não pode mais carro de som, então o jingle perdeu uma força. Mas o jingle, ele é um caminho para se transmitir uma mensagem, um conceito. Por isso que, às vezes, em campanha a gente recebe 30 jingles dos apoiadores. Fiz essa música aqui porque na série, eu tô recebendo música aqui, dá R$1.000 lá pro cara lá, paga ele lá, mas não dá para usar porque não tem o conceito da campanha, não tem a mensagem que você quer passar. Então, as pessoas fazem bastante música. Antigamente, Jânio Quadros, por exemplo, acho que inaugurou os jingles do Brasil, do Varre, Vassourinha, né? O Bote no Velhinho, o Getúlio Vargas. Como só tinha o rádio, então o jingle ele era a arma mais potente que tinha da campanha eleitoral. Hoje veio se popularizando. O ideal agora, que a gente tem feito, assim, é procurar fazer músicas de acordo com o público e de acordo com o tema. Então, se eu quero falar de cachorrinho, de pet, vou fazer uma musiquinha simpática para falar da minha proposta de cachorrinho. Se eu quero falar... Vai ter vários jingles. Vários jingles. Você usa... E a paródia foi proibida. A paródia foi proibida. Agora que eu achava tão bacana a paródia. Eu também gostava. A paródia é muito bom. E é bom aquelas paródias que tinha várias, né? Da mesma música tinha várias, né? Várias músicas. Agora, uma coisa que acabou, Marcelo, que você vai lembrar, era os embates das músicas, né? Que um fazia e o outro fazia a resposta, aí o outro fazia outra música de réplica, de tréplica. Era um embate que tinha nas campanhas aqui. Era muito legal isso. Acabou, isso aí não tem mais. Acabou, era muito legal, muito divertido. Agora, você acha que a inteligência artificial ela vai ajudar mais ou vai atrapalhar mais? Porque eu acho ela meio perigosa, não é? Perigosa, a justiça colocou os limites aí, mas mesmo assim vai ter abusos. Né? Porque é proibido, mas depois que o estrago já foi feito, é difícil você reparar, né? Então vai ter que, sim, as punições é que tem que ser muito graves, tem que ser muito severas mesmo para poder inibir. Porque se ficar só no nível de multa, porque tem muita coisa na legislação eleitoral que o poder econômico, a quanto que é? 5 mil de multa não compensa, pode fazer. Eu pago 5 mil, eu pago de multa. Então o poder econômico... Vale o risco, né? Então não pode ficar nesse campo da multa, tem que ser ação penal, mas parece que está previsto endurecer com quem faz esse tipo de coisa.
Porque é absurdo, né? Eu posso pegar você e criar a sua voz e dizer que você está... Mas por outro lado também, Marcelo, a inteligência artificial permite uma série de facilidades para os candidatos, por exemplo, e até o eleitor. Então, um candidato a vereador, ele quer construir um plano, um planejamento, ele pode utilizar a inteligência artificial. Né? Falar, olha, eu sou candidato a vereador numa cidade, tantos mil habitantes, que tem deficiência assim, tal. Gostaria de ideias para melhorar a saúde, tal, de experiências que deram certo em outros lugares. Inteligência, o ChatGPT apresenta lá, tá? Então, exatamente. Nesse aspecto, ela é positiva. Então, se bem usada, ela pode... Sim. Agora não pode para atacar o adversário. Então, quando fala em inteligência artificial, a gente só pensa naquele que altera a voz e faz a sacanagem. Mas mil outras possibilidades, como, por exemplo, análise de dados, já trazer a análise pronta para mim, dos dados da internet, que eu não preciso ficar lá olhando um a um. A inteligência artificial faz isso por mim. Então, veio para atacar a imagem, a honra do adversário, aí eu acho que não pode usar, aí é pesado. É pesado e o eleitor tem que ficar atento. E assim, a justiça também vai estar atenta. Se você está pensando em fazer, a punição vai ser muito pesada. Se você está pensando em fazer e tá raciocinando assim, vai ter que provar que eu fiz. Não, é o contrário. Você tem que provar que não fez. Você tem que provar que não fez. Você vai ter que provar que aquilo lá não é artificial. Então é o contrário. Então quem está achando que faz, vai ser difícil de provar. Não. Você colocou a minha voz ali. Então você tem que provar que dia que eu falei, onde eu estava que eu falei isso e tal. Aí a situação complica para quem faz. Com certeza. Bacana. E Marcelo, para a gente caminhando para o fim aí... Porque a Zema está trabalhando ali, eu estou toda hora trabalhando. Mas está sob controle, fica tranquilo. O pessoal que trabalha com política é isso. O desafio dessas eleições, assim, para conseguir botar conseguir isso com seus candidatos aí que você vai estar defendendo? O desafio é porque assim, tudo que eu falei aqui todo mundo sabe. Então todo mundo vai fazer igual. O desafio é você conseguir fazer diferente, você conseguir chamar a atenção. O que é uma campanha? Você atrair a atenção do eleitor para o seu pensamento. Parece uma coisa simples, né? Só que todo mundo vai estar fazendo a mesma coisa. Então aí... marketing é simples. Você enaltece as qualidades do seu candidato e enaltece os defeitos do seu adversário. Só que o adversário também vai enaltecer os seus defeitos. Então é um jogo. Então você precisa superar. Então os candidatos precisam se superar. Superar nas propostas, se superar no debate, se superar na agenda, se superar na caminhada. Se um está andando 8 horas, ele tem que andar 9. Se o outro deu 5 entrevistas, ele tem que dar 10. Vai ser a campanha da superação, do fôlego. Fôlego financeiro, do fôlego de agenda, da gestão, boa gestão de tempo, das ideias que execuíveis, né? Ideias boas, mas que o eleitor perceba. Isso dá para fazer. Isso eu faria. Se eu fosse prefeito, eu faria igual esse cara. Realmente isso aí dá para fazer. Quando o eleitor pensa assim, aí ele compra a ideia. Quando ele fala, quando é que isso vai, sabe? Isso aí não tem. Agora lá em Gurupi, uma vez nós fizemos uma proposta lá no candidato de escola de tempo integral com piscina. Onde já se viu piscina em escola, rapaz? Isso aí não tem cabimento. Escola integral para as crianças, os meninos vão passar o dia todo estudando. O menino não vai brincar mais, não. Já se viu. Aí, por isso, na cabeça do eleitor não entrou. Sabe? Não entra. Então, a proposta tem que ser execuída. Por mais que ela seja já comprovada, mas se o eleitor mudou, ele está mais exigente hoje, ele entende mais na hora de escolher. Porque antes, você falou daquele voto de família, de pacote, né? Ele mudou o comportamento dele? Ele está mais bem informado. Ele olha na internet, ele está vendo, né, as propostas, a desconstrução. Ele está mais bem informado. Mas o nosso estado ainda é um estado muito carente. Muito pobre ainda. Muito pobre. Né? No interior, principalmente, há uma carência absurda que você não tem noção. Então, assim, ainda é aquela coisa assim... Ele está me dando alguma coisa, entendeu? E a capital é uma cidade de vínculos. Vínculos com empresas que estão ligadas a um grupo, a um político, a outra, uma empresa, um fornecedor, um contrato, uma vaga de emprego que é ligado. Muitas conexões aqui. Então sobra pouco eleitor comum. Aquele eleitor comum mesmo, que sai, trabalha na empresa, na lojinha e vai, não tem parente nenhum que que é candidato, porque é um eleitorado pequeno ainda. Então, 200 mil eleitores é pequeno. Dificilmente não tem alguém próximo que é candidato. Tá? Diferente de São Paulo, né? Um mundo de voto, aquela enormidade de voto. Então, aqui são poucos votos
trabalháveis na eleição proporcional. Eu falo para eles, eleição proporcional, não confia no marketing, que marketing não consegue não faz milagre. operar. Não faz o santo, mas não faz milagre. Né? O santo dá para fazer, mas milagre não dá para fazer. Então, pelo que você falou, o candidato preguiçoso pode existir. Pode existir, porque é a campanha que vai exigir, sabe? E cada vez mais. Fôlego mesmo, sabe? Imagina, e cada vez mais, mas daqui para são quase 6 meses de campanha daqui lá. Começou mais cedo a pré-campanha? Muito mais cedo. Começou em janeiro. Em janeiro já tinha trabalhos já. Tem gente que começou ano passado. E aí, quando um dá largada, ele força o outro a dar largada e força o outro. Aí acontece todo o processo de antecipação. Que é bom, isso é muito bom. Mas você tem que guardar fôlego pro final, né? Porque a ideia da pré-campanha, quando o legislador criou isso aí, foi para provocar isso mesmo. Vamos antecipar o debate porque ele seja maior. Para não dar chance para o malandro. Porque para o malandro, quanto menos campanha, melhor. Claro. Sabe? Eu chego lá, já compro o voto no final e ganho a eleição. Quanto menos, melhor. Então, os candidatos bem intencionados, mais tempo. Só que exige muito fôlego mais trabalho. Muita dedicação, muito foco, sabe? Imagina o candidato ficar uma semana sem postar na internet. Morreu. Tá doente. Desistiu da campanha. Desistiu da campanha, tá pobre. Tá preso. Uma semana. Verdade. Imagina, isso é nem impensável. É verdade. Complicado. é isso, né? Muito bom, hein? E isso quer dizer, eu não queria participar, né? Rapaz, que. Gosta de falar. Aliás, vocês estão estreando pela primeira vez. Pela primeira vez nós dois juntos. Não, e outra, e a primeira vez duas pessoas aqui na a mesa aqui do Rádio Podcast. Momento histórico. Olha, estamos equilibrando o jogo aqui. Mas parabéns, sucesso. Se mantém. Eu sempre falo, eu lembro que eu falava pro Kleber Toledo, assim, Kleber, você só precisa sobreviver. Você só não precisa não fechar, porque o seu negócio. Não desiste. Não desiste. Aí vai estar lá 25 anos. Só precisa continuar, porque comunicação é frequência. Sim. Não para, né? Não é só na época de campanha. Não é fácil, é um desafio fazer. Então tem dia que vocês vão. Vou ter que fazer o podcast. Não, mas a gente tá pensando em fazer 2 vezes, né, Marcelo? Nós estamos querendo acelerar aqui. Não parar mesmo. A monetização vem naturalmente, com o tempo. Quero deixar aqui minha palavra de estímulo. Não, né? Daqui a 10 anos, dar uma entrevista aqui, daqui a 10 anos. Não aqui, né? Num estúdio maior. Então você sabe que Mas é um charme o estúdio aqui. A estreia nossa foi dia 29 de fevereiro. Então nós só fazemos de 4 em 4 anos. Então pode ser de 8 anos. Mas 8 anos. Mas muito bacana, parabéns demais. E obrigado pelo convite. Um orgulho estar aqui com vocês. Eu e o Marcelo temos uma história no jornalismo, né? Trabalhamos muito tempo juntos. A gente se acompanha de longe. E é um orgulho ver vocês deslanchando assim, no nicho da comunicação, sabe? Se aproveitando um carinho, desse nicho vocês. De comunicação aí que vocês estão ocupando o espaço. Muito legal, muito bacana. E vocês estão fazendo história aqui no Tocantins. Então, por isso que vocês, com certeza, serão nossos convidados, que a gente agradece de coração. E vão voltar mais vezes, viu? Pode ficar tranquilo. Vamos, quando vocês quiserem. O bate-papo aqui foi ótimo. Pode trazer o uísque de volta. Fala pra Francine trazer o uísque de volta. Levaram o uísque, tava bem atrás de você aí. Poxa, aí o papo ia por falta de saída, foi retirado daqui. Aí tinha mais história pra soltar. Não, mas daí a gente se prepara melhor pra próxima, então, né? Muito bem. Obrigado, Zelma. Obrigado, Marcelo. Gente. Foi um prazer conversar com vocês. A gente é amigo há muitos anos aqui. Nós fomos estagiários juntos, né? É verdade. Tem história. A TV preto e branco ainda, né? Nossa. Aí não. Se Marcelo não se ajuda, ele vai ter que dormir no sofá hoje. Aí, ó. Deu ruim. Vai trabalhar até mais tarde hoje na campanha. Gente, valeu, obrigado vocês aí que estão acompanhando a gente aí. E até a próxima. Pela paciência. Valeu, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.